Olá pessoal, eu sou o professor Breno de Matemática e hoje inicio a apresentação de uma série de videoaulas sobre matemática básica. Nesse vídeo inicial, falarei um pouquinho das operações fundamentais com os números naturais, inteiros e racionais, além da resolução de equações do primeiro grau. Então vamos lá aos nossos trabalhos. Então, o primeiro tópico de hoje será sobre as 4 operações fundamentais, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. A adição representa a reunião de valores. Os termos de uma adição chamam-se parcela, e a adição é representada pelo sinal de mais. O resultado de uma adição chama-se soma. Devo observar que, na soma de números decimais, os números devem ser aliados vírgula abaixo de vírgula, e sempre que necessário, completar com zero as casas decimais faltantes. A segunda operação é a operação da subtração, que representa a retirada de valores. O primeiro termo da subtração é o minuendo, é o termo de quem eu vou retirar os valores. O sinal de menos representa o símbolo da subtração. E o segundo número, ou seja, aquele que retira o valor, eu chamo de subtraindo. E o resultado dessa operação é a diferença. Devo lembrar que quando o subtraindo for maior que o minuendo, o resultado da subtração será um número negativo. A terceira operação é a multiplicação, que representa uma soma de fatores repetidos. Então, quando eu faço aqui 2 vezes 3, é a mesma coisa que escrever 2 mais 2 mais 2, ou seja, o 2 3 vezes. Os termos de uma multiplicação chamam-se fator. O símbolo que identifica a multiplicação é um xizinho ou um ponto. E o resultado da multiplicação chama-se produto. Como exemplo aqui, 32 vezes 13, que me dá 416. Devo lembrar o seguinte, que qualquer número multiplicado por zero, o resultado é zero. E qualquer número multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo. Bom, para utilizarmos o algoritmo da multiplicação, devemos colocar os fatores da direita para a esquerda, de modo que as unidades, as centenas, as dezenas, ou seja, todas as casas decimais, fiquem sempre na mesma posição. E como é que a gente faz uma multiplicação? Primeiro, eu multiplico o algarismo das unidades do fator inferior por cada um dos algarismos do fator de cima. E devo usar o sistema de vai 1 sempre que o resultado for maior ou igual a zero. E o resultado dessa primeira multiplicação eu escrevo na primeira linha abaixo da mesma. Depois eu vou multiplicar o algarismo das dezenas da linha de baixo, da mesma forma que a gente fez no item anterior. Se for necessário, colocar zeros, né, nas casas em branco. E eu vou repetindo o processo para todos os algarismos das casas inferiores. Depois, eu somo todas as linhas utilizando o algoritmo da adição. Então, como exemplo, eu quero multiplicar 14 por 3. Então, quando eu faço 3 vezes 4, eu tenho 12. Então, eu deixo o número 2 aqui, que é o algarismo das unidades, e vai 1, tá? Para a próxima casa decimal. Então, eu faço 3 vezes 1, 3, e somo com esse 1 que está aqui, que vai dar 4. Então, 14 vezes 3 me dá 42. Um outro exemplo, vou multiplicar 326 por 245. Então, quando eu multiplico 5 por 326, eu obtenho 1.630. Ou 4 por 326, 1.304.
E o 2 por 326, 652. Eu devo observar o seguinte: comecei a multiplicar pelo 4, que está na casa da dezena. Então, o primeiro número, o primeiro fator da multiplicação deve ser escrito na casa da dezena, ou seja, ela é deslocada a linha de baixo, uma casa para a esquerda. Fui multiplicar por 2, que está na casa das centenas. Então, o primeiro número do resultado da multiplicação, eu escrevo na casa das centenas. Desloco mais uma vez uma casa decimal para a esquerda. Certo? A última operação envolvendo naturais é a operação da divisão. O número que eu quero dividir chama-se dividendo. A divisão ela é representada por uma barra ou por dois pontinhos. O número que faz a divisão é o divisor. E o resultado dessa divisão chama-se quociente. Devemos lembrar que qualquer número dividido por 1 será ele próprio. Qualquer número dividido por ele mesmo, o quociente será 1. 0 dividido por qualquer número, o quociente é 0. E qualquer número dividido por 0, não é possível essa divisão. Ou seja, não existe resultado. Então, qual é a estrutura do algoritmo da divisão? Dividendo, divisor, o resultado da divisão é o quociente, aqui eu coloco o resto. Então, vamos lá? Como é que a gente faz a divisão? Então, eu quero dividir, por exemplo, 125 por 5. Então, o primeiro passo é montar o algoritmo. Então, eu coloco aqui na frente o dividendo, que é 125, e dentro desse símbolozinho aqui, o divisor, que no meu caso é 5. A gente deve lembrar que a divisão é feita da esquerda à direita. Então, antes de começar a divisão, eu vou responder uma pergunta. O número 1, ele é divisível, ele é maior que 5? Como ele não é maior que 5, então eu não posso começar a divisão por ele. Então, eu desloco mais uma casa decimal e eu encontro o número 12. Então, a pergunta agora é, 12 é maior que 5? Sim. Então, se o 12, ou seja, se esse valor que eu quero dividir é maior que o divisor, eu posso efetuar a divisão. Então, 12 dividido por 5 dá 2. E vai ter resto também igual a 2. Algo desse tipo aqui. 2 vezes 5 é 10. 10 para 12, 2. Que por enquanto é o resto da divisão. Mas observe que eu ainda tenho um númerozinho aqui, O dividendo é o número 5. Então, o que é que eu faço? Eu vou baixar esse número, para continuar a divisão. Tem o resto aqui, que era 2, e eu baixo 5 para seu lado. Então, a próxima divisão agora é 25 sobre 5. Então, dividindo 25 por 5, eu vou ter 5, com o resto igual a 0. Nesse caso, acrescentando o 5 após o 2, eu verifico que a divisão ela é exata. Então, 25 dividido por 5 dá 5, resto 0. Outro exemplo é dividir 4.620 por 21. Não importa, a quantidade de casas decimais do divisor. Nesse caso aqui eu tenho 2 números, mas o procedimento sempre vai ser esse mesmo. Tá? Então, observe. Aqui, quando eu dividir 46 por 21, deu 2. 2 vezes 21 é 44. Para 46, é 4. Baixa o próximo número, que é 2. Então, ficou agora 42 dividido por 21, que é 2. 2 vezes 21, 42. Para 42, 0. E eu vou ter que baixar o outro número, o último número, que é 0. Só que como a divisão não é possível, eu vou acrescentar esse valor ao quociente. Então, 4.620 dividido por 21
vai dar 220. A gente, na maioria das vezes, a gente se engana, pensa que aqui, como já obteve resto zero, deixa como 22. Não. Se eu tenho um zero para baixar, esse zero vem para onde? Para o quociente. Então, o resultado dessa divisão aí, 220. Bom, falaremos agora sobre operações com números decimais. A primeira operação é a operação da adição. Então, a gente observa que para somar dois ou mais números decimais, a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar os números inteiros sobre os inteiros, vírgula abaixo de vírgula, ok? Então, seria algo mais ou menos assim. Então, ó, vírgula embaixo de vírgula, número, posição decimal com posição decimal. Então, quando eu somei 1,232 com 0,156, eu obtive 1,388. Se você quiser, nesse segundo exemplo, por segurança, colocar o número zero, porque o zero não altera o valor, você pode colocar, mas não é necessário. A subtração a gente faz de maneira análoga à subtração. Vírgula embaixo de vírgula e faz a subtração, a diminuição de valores. Bom, a multiplicação, o início dela é praticamente o mesmo que a gente viu. Só na sua finalização é que a gente vai ter que fazer uma pequena mudança, uma pequena observação. Que está aqui, ó. Após realizar a multiplicação, contamos a quantidade de casas decimais para colocar no resultado do produto. Como é que é isso? Então, eu vou multiplicar 1.002 por 12. Esqueço a vírgula. Então, 1.002 por 2 dá 2.004. Vou multiplicar agora para o próximo número, que é 1. Como esse 1 está na casa das dezenas, o resultado, a linha de baixo, desloca-se uma casa decimal para a esquerda. Então, 1.002 vezes 1 também dá 1.002. Eu somo os dois valores, tá? Esquecendo a vírgula por enquanto, seria 12.024. Só que o número é decimal, eu tenho que colocar a vírgula. Então, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais do número superior e tenho uma casa decimal do número inferior. Então, 3 com 1, 4. São 4 casas decimais que eu tenho. Então, o meu produto também deve apresentar 4 casas decimais. Eu vou e conto 1, 2, 3, 4 e coloco a vírgula aqui entre 1 e o 2. Resultado final, 1,2024. Faço a mesma coisa com esse exemplo aqui, 0,121 vezes 0,11. Então, eu tenho 3 de cima com 2 de baixo, eu tenho 5 casas decimais. Então, meu resultado é 0,01331. A última operação que envolve números decimais é a operação da divisão. Então, para dividir números decimais, precisamos verificar se os números têm a mesma quantidade de casas decimais. Se não tiver, eu vou ter que completar essa quantidade com zeros. Se tivermos dividindo um número inteiro por um decimal, temos que transformar o número inteiro em decimal, ou vice-versa. Como é que faz? Acrescento uma vírgula e zeros após essa vírgula. Então, aqui eu quero dividir 15,3 por 2,5. Observe que a quantidade de casas decimais é a mesma. Então, já dá para fazer a divisão. Como? Esquece as vírgulas e vamos fazer 153 por 25. 153 por 25 dá 6. 6 vezes 25, 150. Sobra 3. Aí eu quero continuar a divisão. O que é que eu faço? Coloco uma vírgula no dividendo, no quociente, e acrescento um zero no dividendo. Então, fica 30 dividido por 25. 30 dividido por 25 é 1.
1 vezes 25 dá 25. 25 para 30, 5. Ainda sobrou o resto, eu quero continuar. Mais um zero aqui. Então ficou 50. Sim, como eu já tinha colocado a vírgula, eu não preciso colocar nada aqui. Então coloquei o zero. Então ficou 50 dividido por 25, que é 2. 2 vezes 25, 50. E 50 para 50, 0. Então a divisão de 15,3 por 2,5 é 6,12. Bom, falaremos agora sobre soma e subtração algébrica, ou seja, números negativos e números positivos. Devo lembrar que soma de sinais iguais, com sinais iguais, eu vou somar os valores e repetir o sinal. Se forem sinais diferentes, eu subtraio o maior do menor e coloco o sinal do maior módulo. Então aqui, ó, observe que as duas primeiras operações são de soma, ó, 2 e 5, números positivos. 2 mais 5 é 7, mais 7. 10 com 22. 10 e 22 somados dão 32, como são valores positivos, mais 32. Menos 5 e menos 4 são dois valores negativos. Valores, sinais iguais eu somo, então 5 e 4 dá 9, e vou repetir o sinal que é menos. Menos 9. Menos 56 com menos 12. Eu observo que são dois números com sinais iguais. Então eu somo, 56 e 12 dá 68, e repito o sinal que é menos. Então, menos 68. Aqui eu tenho operações com sinais diferentes, mais 3 e menos 4. Em módulo, o número 4 é maior. Então, coloque em destaque o seu sinal, que é menos, e vou subtrair, logicamente, 4 de 3, que é o maior do menor. Então, 4 menos 3 dá 1, como o sinal aqui era negativo, menos 1. E menos 15 com 20, sinais diferentes. O maior módulo é 20, ele tem sinal positivo. Então eu coloco o sinal dele em destaque e vou subtrair os valores envolvidos, logicamente o maior do menor. Então 20 menos 15 dá 5, como aqui era positivo mais 5, ou simplesmente 5. Certo? Como é que a gente faz multiplicação e divisão algébrica? Aí é o mais fácil ainda. As regras dos sinais é o seguinte: sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, a resposta negativa. Como é que é isso aqui? Mais e mais, mais. Menos e menos, também é mais. Mais com menos, dá menos. Menos com mais, dá menos. Ou seja, positivo com positivo, resultado é positivo. Negativo com negativo, também é positivo. E quando sinais diferentes, a resposta é o número negativo. Bora ver aqui, ó. Mais 2 vezes 4. Esquecendo o sinal, 2 vezes 4 é 8. Como os sinais são iguais, mais 8. 10 e 4. 4 vezes 10 dá 40. Menos e menos dá mais, porque são sinais iguais. 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10, divisão normal. Menos e menos são sinais iguais, o resultado é positivo, então é mais 10. 15 dividido por 3. 15 por 3 é 5. Mais e mais dá mais. Vamos agora observar com sinais diferentes. Mais 6 vezes 7. Multiplica normalmente. 6 vezes 7, 42. Positivo com negativo, são diferentes. Menos 42. 12 vezes 2 é 24. Um negativo com um positivo, sinais diferentes. O resultado final é o número negativo. Então, menos 24. 100 dividido por menos 2. 100 por 2 dá 50. Mais e menos, menos. E, finalmente, 125 menos 125
dividido por mais 5. A divisão normal dá 25, e na regra do sinal, um negativo e um positivo dá um negativo, então menos 5. Certo? Bora lá? Vamos falar agora um pouquinho sobre frações, que é o conjunto dos números racionais. Então, a primeira coisa é simplificar frações. Ou seja, é a redução de uma fração através de divisões sucessivas do numerador e denominador por fatores comuns, até eu chegar a um termo irredutível. Então, ó, 250 probleminha técnico. Então, 250 sobre 50. Então, eu vou dividir por 2, cada um deles. Então, ficou 125 por 25. Eu vou dividir agora cada um deles por 5. Eu estou fazendo escalonado, mas eu podia fazer de uma vez só. Então, 125 dividido por 5 dá 25. E 25 por 5 também dá 5. Eu poderia dividir mais uma vez por 5. Então, chegaria ao valor de 5 inteiros. Ou ter feito a divisão logo em saída de 250 por 5. Então, eu posso escalonar ou posso fazer de uma vez só. Certo? Como é que a gente faz a adição de frações? No caso, quando eu falo adição, estou falando soma e subtração. A primeira coisa que eu devo fazer é observar os denominadores. No caso de eu ter denominadores iguais, basta somar os numeradores e repetir o denominador. Então, esse é o exemplo. 1 sétimo mais 2 sétimos mais 3 sétimos. Observe que o denominador é igual para os mesmos. Então, seguindo a regrinha lá, somo os numeradores e repito o denominador. 1 mais 2 dá 3, com 3 dá 6. Resultado, 6 sobre 7. Observe também que eu posso ter com denominadores diferentes. Nesse caso que eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Como é que eu faço isso? O primeiro passo é tirar o MMC dos denominadores. Então, no caso aqui, o 3 quintos com meio, os denominadores eram 5 e 2, tirando o MMC, 10. Qual é o procedimento agora? Então, eu devo encontrar o novo numerador, já que eu cheguei a um denominador comum. Como? Eu divido o MMC pelo antigo denominador e o resultado dessa divisão eu multiplico pelo numerador. Exemplo, 10 não foi o MMC? Então, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui é 6 décimos. 10, que é o MMC, dividido por 2 dá 5. Esse 5 sobe e multiplica o numerador antigo. Então, 5 vezes 1, 5. Então, a nova soma de fração é 6 décimos mais 5 décimos. Somando direto, 6 mais 5, 11. E repete o denominador. 11 sobre 10. Bom, eu também posso fazer soma com números mistos. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é transformar esse número misto numa fração, uma fração imprópria. Depois que eu transformo numa fração, se necessário for, eu tiro o MMC e procedo igual ao caso anterior. E como é que eu transformo um número misto em fração? Fácil. Pego o número que vem à frente, multiplico com o denominador e o resultado eu somo ao numerador. Aqui, ó, 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 2, 14. Então, 14 terços. 5 inteiros, 1 oitavo.
5 vezes 8, 40. 40 mais 1, 41. Então, a minha soma passou a ser 14 sobre 3, mais 41 sobre 8. O MMC entre 3 e 8 é 24, ó, 24 e 24. Como é que a gente faz? Divide o MMC pelo denominador antigo e o resultado dessa divisão multiplica pelo numerador. Então, 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 4, 112. 24 dividido por 8, 3. Vezes 41, 153. O resultado disso daqui é 235 sobre 24. E se eu quiser escrever na forma de número misto, 235 dividido por 24 dá 9, o resto é 19. Então, seria 9 inteiros, 19 e 24 avos. Fiz a mesma coisa aqui na linha de baixo. Ok? Multiplicação de fração é simples. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 5 vezes 7, 105. No número misto, a mesma coisa. Transformei esse número misto na fração 31 quartos. E esse número misto na fração 21 sobre 8. 31 vezes 21, 651. 4 vezes 8, 32. Posso escrever em forma de fração ou de número misto. Finalizando, aqui as operações com as frações, eu posso fazer a divisão de fração. Então, como é que faz a divisão? Repete a primeira fração, que era 51 sobre 4, já transformada, dividido, multiplicado pelo inverso da segunda. Ó. A segunda fração era 32 quintos, virou 5 sobre 32. Então, 51 vezes 5, 255. 4 vezes 32, 128. Certo? E finalizando as operações. Eu aplico a regra da operação inversa. Ou seja, quando eu jogar para o outro lado um termo, eu troco a operação dele. Como é que eu devo proceder nessas trocas? Colocar as variáveis no primeiro membro e a parte numérica no segundo membro. Então, ó, 3x mais 2 igual a x mais 1. Esse x aqui, ó, esse segundo x, como ele é variável, ele vem para frente. Como ele é positivo, ele vem subtraindo. A mesma coisa acontece com esse 2, que ele é positivo e vai subtraindo. Fica 3x menos x igual a 1 menos 2. 2x igual a menos 1. Fazendo a divisão, já que aqui é uma multiplicação, x é igual a menos 1 meio. E a mesma coisa eu fiz aqui embaixo. Tá? 5x igual a menos 5. Posso multiplicar por menos 1 para transformar os dois lados positivos, ou quando levar isso aqui dividindo, ele vai negativo. Mas 5 dividido por 5 dá 1, e menos 5 por menos 5 também dá 1. Ok, gente? Então, hoje encerramos nossa primeira videoaula. Próxima videoaula eu falarei um pouquinho sobre porcentagens, razões, proporções e um pouquinho de números complexos. Então, até o nosso próximo encontro.